A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto, na verdade é uma frase sempre usada por alguns religiosos, tanto da congregação. Eu vou usar a congregação aqui, que é o lugar que eu participei boa parte da minha vida, né? Então a gente sempre usa como exemplo aquilo que a gente conhece mais, né? Que a gente tem mais propriedade para falar e com mais testemunho ocular, auditivo, pessoal. Então você consegue se expressar melhor. Às vezes, quando a pessoa está dentro de um meio religioso, e a gente vê muito isso dentro da congregação, né? Eu escutei demais isso falado para outras pessoas, falado aqui na internet com veemência, muito, aliás, que quando a pessoa sai da congregação, né, ou a pessoa está dentro da congregação e aconteceu alguma coisa e ela saiu, eles falam porque queria a porta larga. É difícil, né? Não quis ficar na porta estreita, sempre ligando esse fato à congregação. Porta larga, fora da congregação. Porta estreita, os que a escolhem ficar nela, né? Ou ser participante efetivo dela, né? Por exemplo, se tem alguém que vai na congregação e vai ali de barba, de vez em quando aparece com a barba, essa pessoa para eles tá escolhendo porta larga. Tá vendo? O que foi que eu vi esses dias mesmo? Foi um irmãozinho aí, recentemente, o violinista amador, irmão Leandro. Ele saiu da congregação, colocou a sua renúncia e ele, desde que é da congregação que eu conheço ele usa costeletas. Aí a pessoa falou assim, tô vendo que ele é vaidoso, ele queria porta larga. Porque, né, no vídeo de renúncia dele. Então, irmãos, tô fazendo esse vídeo aqui para comentar. A porta estreita é a congregação cristã no Brasil? Bom, o livro que fala sobre isso é Mateus 7,13. O que diz aqui? A gente vai ler aqui, ó. Até o título aqui nessa Bíblia NVT se chama Chamado à Decisão, a Porta Estreita. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Bom, a gente fala aqui sobre o livro de Mateus, aliás, né, o livro de Mateus tá resumindo aqui essa parte, né, sobre porta larga e porta estreita, mas também tem a referência, né, no livro de Lucas 13:24, até vou ler. 13, versículo é um pouco diferente, bem mais detalhado no caso, né? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aqui já está falando, né? Não é à toa que ele está falando: afastem-se de mim, não os conheço. São pessoas que praticam aquilo que é da natureza humana. Uma pessoa que está dentro de uma denominação e ela deixa de usar a barba feita, ou a irmã para de usar aquele cabelão lá no pé, resolve cortar, parar seu cabelo, ela pratica o mal? Aí tá a pergunta, né? Porque dentro da própria denominação, o Cláudio Marçal uma vez falou que a maior doutrina era o amor. Então muitas coisas ali que são usos e costumes, até segundo o próprio Valdir de Matão, que é um ancião da congregação, muito ligado lá ao Braz, não sei como está agora. E agora os ensinos novos aí da congregação, que é a circular que veio para os cooperadores e ancião, provavelmente ano que vem vai virar mais uma circular mesmo para ler nos cultos. Fala que por mais que você ache que uma doutrina é de salvação, ela é correta, na verdade, ela é a que leva à salvação, não. Ela não é o caminho. Então, aqui Jesus conhecia essas pessoas. Então ele falou: todos vocês que praticam o mal. E o mal é muitas coisas da perversidade humana. Não tem nada a ver com usos e costumes. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. Ou seja, provavelmente aqui já está uma instrução
né, de que as pessoas muitas vezes elas ainda não conhecem o que é porta estreita e porta larga, e ainda quando ela fala, ela deduz religiosamente os seus preceitos e conceitos que cumprem, e muitas das vezes vai haver pessoas que você menos espera ocupar o seu lugar. E a gente pode até continuar aqui para você ter ideia. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Essa mensagem não tem como ser mais clara do que isso. Aquela dedução humana do fariseu, assim como ele fez, o fariseu e o publicano, que assumia, justificando-se, o fariseu sempre justificando a sua vida. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, não sou igual a esse publicano aí, pecador. Aí Jesus fala, quem subiu justificado? Aquele que se entrega a Jesus, os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, mas no intuito de seguir a Jesus. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? A porta larga é tudo que não é o evangelho, né? Aqui a gente fala sobre o fariseu, o publicano. O fariseu, na verdade, ele deduzia o que seria o evangelho com as suas intenções, as suas justificativas, as suas leis, né? Tudo que era ali era uma vasta imensidão de regras cumpridas. Então, para esse, ele estava numa porta estreita, algo difícil dele muitas das vezes cumprir. Às vezes as denominações criam-se até leis extras, muitas leis, e não conseguem elas mesmas. Os líderes muitas vezes não conseguem cumprir. Cumprem algumas regras, como um cristão que aparenta, olha, o ancião da CCB, por quê? Porque ele se veste assim, ele faz isso aqui, mas a porta estreita realmente ninguém quer entrar por ela, que é a renúncia do seu ser. Essa ninguém quer entrar por ela. Você acha que você, cumprindo todos os seus preceitos que você tem como porta estreita, uma mulher, né, nunca colocar uma calça, até não pegar um emprego porque não pode usar uma calça, irmão, eu não ando de regata, eu não uso uma bermuda, eu não faço isso, né, eu vou com a barba feita na igreja, eu saúdo com o ósculo santo, ali é a porta estreita. Tudo isso aí é seguir Jesus Cristo? Lá no fundo do seu coração, isso é seguir a Jesus? Algo difícil, né, irmãos? Algo muito difícil. Muitos andam no segundo curso deste mundo, que é a porta larga, é andar segundo curso, segundo o que esse mundo lhes propõe, com ilusões. E muitas vezes os religiosos que cumprem o seu papel de religioso, aquela testemunha denominacional, ele testemunha a Assembleia de Deus, ele testemunha a Deus e Amor com as suas regras, com o seu jeito de ser. Esse aí, a gente conhece que ele é uma da Assembleia de Deus. Mas e seu ser interior, no seu trabalho, no seu dia, na sua casa? Será que ele renuncia a si mesmo e segue a Jesus Cristo? A porta larga, irmãos, a porta larga muitas das vezes deriva da religiosidade, porque é muito fácil, depois de uma certa idade, né? Alguns pecados que dizem, por exemplo, que o pecado é só sexual, então depois de uma certa idade é muito fácil. Esse já está fácil de cumprir, né? E, aliás, a não ser que faça uma reposição hormonal, que cuide da vida com saúde, caminhe e faça a sua atividade física, esse ainda tem a sua libido. Mas as outras coisas que derivam ali de Gálatas 5,19 em diante, que fala de todos os pecados da carne, será que você consegue cumprir todos aqueles? Ali está a maior parte do que se imagina de uma porta estreita. Embora o jugo e o fardo de Jesus Cristo, ele é leve, se comparado ao deste mundo. Que este mundo é pesado, irmão. Você seguir esse mundo, o curso deste mundo, ele é pesado, né? Domínio sobre a sua mente, aquilo que você quer e não consegue, a sua vontade de ser superior aos outros e não realiza, isso é pesado. Mas de Jesus, seguir a Jesus, ela é leve, porém é difícil renunciar àquilo que a carne ela é propensa para sempre para o lado errado, né? E você tem que renunciar a isso daí. Então esse é o caminho que ninguém quer entrar, é renunciar à sua carne, é renunciar a si mesmo. Só que por outro lado, quando você segue a Jesus realmente e de coração, ama Ele de todo o teu coração, esse fardo ele é leve. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu fiz uma anotação aqui, que algumas coisas que as pessoas falam, né? Aqui, por exemplo, entregar os desejos do coração, seja material, coisas desnecessárias. Essa é a porta larga. Você entrega os desejos do seu coração, ali você vive. Tô dentro da igreja todo dia, mas eu tô ali buscando palavra para coisas que é um desejo do teu coração. Aliás, briga às vezes entre casais, entre os marido e esposa,
com coisas que é desnecessário, às vezes o outro está vendo aquilo que você tanto fica atrás, tanto deseja, e não tem necessidade alguma, que talvez que você nem pensasse nisso, você vivia em paz. Essas são as questões mais envolventes aí que eu estou falando para vocês, citando aqui, são os desejos do ser humano. Como Paulo falava, aquilo que quero, o bem que quero fazer não faço, o que não quero vivo fazendo, porque por causa do pecado que está em mim. Paulo assume isso. E a gente fala também sobre esse domínio do ser humano em si mesmo, muitas vezes com coisas que você não precisava se entregar a essa raiva, ao ódio, à inveja, aos ciúmes, ao capricho ou à provocação de alguém, as discórdias que existem por aí, das mais variadas conceitos ideológicos, denominacionais, isso tudo é porta larga. E a pessoa não consegue observar que é isso daí. Ele observa que é aquele que saiu da denominação, que ele foi para uma outra, que ele está numa outra denominação, onde muitas das vezes ele conheceu tudo isso, o que é seguir a Cristo, ele conheceu lá, ele não conhecia antes, quando ele estava, seja na assembleia, seja na congregação, e de repente ele conheceu lá porque Deus o iluminou lá fora. E aí as pessoas falam, ele escolheu a porta larga. Mas lá ele está renunciando a si mesmo, seguindo a Jesus Cristo com alegria. A decisão é difícil, mas depois o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve para quem vai por esse lado. É leve. A decisão de renunciar é difícil, como a Bíblia diz. Ninguém quer vir por este caminho. É difícil, mas depois só Jesus sabe o quanto isso é libertador. E ele tenta entregar isso para você, mas você não consegue olhar dessa maneira. Você continua colocando denominação no lugar da graça de Cristo, julgando aqueles que saem, no trabalho que a gente faz, pelo menos eu tento fazer aqui na internet, e não consegue se desvencilhar dessa religiosidade maligna. Não estou falando que você precisa sair da denominação. Às vezes você foi mal instruído, você está ali e tem muitas pessoas iluminadas ali dentro, e eu conheço vários. Pessoas que são libertos da escravidão religiosa dentro da congregação. Pouco importa que ele vai ali, canta, louva a Deus, ouve a palavra, se aproveitou alguma coisa, quase não aproveita nada, ele vai embora. Louvou a Deus, cantou, viveu com os irmãos, com a família, não brigou entre família, com umas histórias calvinas, e vive bem. Vive bem. Outros, ele é tão salvo por Cristo que ele está numa outra denominação e vive bem com a esposa, deixa a esposa congregar na congregação e ela não quer ir, ele vai, ou ela vai lá, ele não vai, não tem religiosidade, não é escravo do seu eu, do seu ego, porque Deus é quem vai julgar. A pessoa está buscando, foi mal instruída, está no lugar errado às vezes, para ela. Tem lugares da CCB que está ali às vezes condenando uma pessoa. Irmãos, quantas vezes eu já não soube disso, até não ouvi pessoas do meu lado ser indiretas de culto para aquela pessoa, para tentar acabar com aquela pessoa. E aí tá indo ali a família, indo levando aquele filho naquele lugar, em vez de mudar de uma comum pelo menos, tem outra comum, vai na outra denominação, vai conhecer, mas não, fica preso à religião, preso, escravo. E o que acontece? Ali dentro tem pessoas que ainda vivem tão numa porta larga dentro da denominação, porque ele está super bem, está seguindo todas as diretrizes ali, e para ele está no aconchego da graça, porque o ancião gosta dele, gosta do filho dele, porque mesmo que o filho dele, se ele tem cargo, o filho dele apronte bastante, mas o ancião gosta dele, mas persegue o outro. Então para ele tá tudo dentro, ele está dentro da congregação, está tudo certo, buscando cargos, porque existe de pessoas, tanto dentro da congregação, nas outras denominações, aqui na internet, que não consegue renunciar seu eu, ele tem vontade de ser venerado, busca por atenção que a pessoa tem, ele manipula, ele tem desejos de cargo e esconde atrás dessa denominação e por aí vai. É porque a pessoa aqui, tem um comentário aqui branco, a pessoa fala, fulano queria cargo, por isso que saiu, mas é ele que está ali dentro e quer muitas das vezes, sabe, fica puxando o saco, fica bajulando, e aí quando alguém sai e às vezes encontra uma denominação que dá uma oportunidade para ele até, ou ele começa a anunciar o evangelho, saiu porque queria cargo, mas são essas pessoas que estão sofrendo ali dentro porque não são aceitas para dar cargo para eles. Eles ficam tão raivosos, irmãos, que eu falo essas coisas aqui, eles vêm logo aqui comentar. São os primeiros a comentar, são esses daí. Porque às vezes toca numa realidade dentro da pessoa, e essa que seria a porta larga dele, é um desejo que ele tem, o resto ele não cumpre nada. E seguir a Cristo, não cumpre nada. Quantos não falam que conheceu a verdade, saiu da CCB, está numa outra denominação,
Tá, mas se você vai comentar com eles, ou eles argumentar na internet alguma coisa, é cheio de ira, de raiva, de ódio, que seguir a Cristo que é esse? Porque todas as coisas que eu falo aqui, irmãos, muitas coisas eu já fui assim. Vocês pensam que quando você está nesse processo de enxergar as coisas e ver que você estava num lugar, que você passou certas coisas, você pensa que esse processo é fácil? Você que está aí dentro aí, você não consegue enxergar porque ainda você tá assim. Você não vê nada ali fora, você não se compadece do seu próximo, do que fizer, do que perseguir o seu próximo na igreja, você não vê. Por que hoje ele fala com tanta rispidez contra a denominação? Porque os homens fez coisas com eles ali, aí ele fala, não, mas não foi a denominação. Ué, o homem compõe a denominação aqui na terra. Ele representa o nome, o CNPJ é o homem que representa. Deus se manifesta dentro do coração das pessoas que vivem como igreja, dentro da denominação e lá fora. Não é o contrário. Então, irmãos, você vê muitas pessoas que saíram, que dizem que são salvas, vivendo pelo domínio do seu eu. E aí isso é tudo porta larga. Isso é tudo porta larga. Caminho estreito, irmãos, é o evangelho simples. É andar e viver com amor. Esse que é o caminho estreito. Renunciar ao seu eu. Aí a pessoa fala assim, mas é que é difícil. É difícil esse processo de renúncia, mas depois que você vive assim, você não faz ideia como isso é leve. Você vai lá numa fila, alguém cortou sua fila ali, né? Você tem aquela vontade de esbofetear, passar-lhe uma rasteira, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que vontade de dar uns peteleco aqui. Mas você pode até olhar para a pessoa assim, né? Fala assim, você tá com pressa? Daí se ele for achar ruim, fala, não, eu não tô, só que aqui era o meu lugar, sabe? Tudo tem o seu jeito de falar, às vezes é você que tá precisando, você que tá com pressa, a pessoa vai lá e fura a sua fila. Mas se você não tá com pressa, deixa ele viver o seu eu, o seu dado a esse mundo, viver a porta larga deste mundo, que é tudo que é fora do evangelho, é o não aceitar a Cristo. Isto é a porta larga. São pessoas que vivem aqui desordenadamente, na verdade essa pessoa tá pior que você, ela tá ruim, ela tá mal da cabeça, tá totalmente desesperada. A gente vê gente desesperada até aqui no YouTube, no canal, são pessoas que, gente, têm síndromes, coisas sérias, que discutem religiosidade, religião, regras religiosas e não conseguem renunciar a isso, seguir a Cristo. O evangelho simples é o caminho simples, é andar com Cristo, é perdoar, é não guardar ira no coração, é não ter ódio daquele que fez o mal para você e na verdade estabeleceu-se a ele todo um fardo pesado que é viver esse mundo, a maldade, aonde Jesus disse, apartai de mim todos que praticam o mal. A pessoa fez isso para você, é ele que está no mal, é ele que está no mal, irmão, não é você. Ande no caminho estreito que é a renúncia da carne. Depois que você cair nele, você vai ver como que o fardo de Jesus é leve. E é tudo isso, irmão, é escolher o que a maioria foge, é a opção de andar na luz. É a opção do evangelho, mas muitos não querem. É isso que Jesus está falando. Muitos não querem isso e alguns escolhem o caminho mais largo que existe. É a religiosidade. É não ir, eu não vou num cinema, eu não jogo bola, eu não assisto televisão, eu não uso uma camiseta nem no calor, nem dentro da minha casa, porque, né, de certo toma banho de roupa, não sei o que faz. Né? Porque se Deus voltar aqui eu já estou tudo certo, né? Porque eu faço a barba para ir na igreja, a pessoa caminho estreito lá, não usa véu na outra igreja. Irmão, que coisa, não, irmão? Se uma pessoa cai da denominação, né? Ela sai da denominação, desculpa, aí a pessoa fala caiu da graça, aí escolheu o caminho largo. Se a pessoa vai numa outra denominação, ele é muito mais repudiado e falam que escolheu o caminho largo, que agora ele vai pagar dízimo, que agora ele não sei o que, que agora ele é calvinista, que agora ele não sei o que lá. Irmãos, essa história de Calvino mesmo, vocês pegam a igreja presbiteriana independente, eu nunca ouvi, isso que eu sempre frequentei, aliás, devo uma visita ali na de Avaré, eu nunca ouvi falar tanto em Calvino igual agora, e eu nunca ouvi isso dentro da presbiteriana independente. A IPB ainda tem mais. A Batista, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, o problema deles é dízimo, outros conceitos, a liturgia de culto, que muitas vezes a gente não julga, mas a gente às vezes não se enquadra muito bem ali. Mas eu nunca ouvi ficar falando tanto de calvinismo igual agora. Aliás, é uma das igrejas que eu até falei que seria aí, né, alguns às vezes não tem onde congregar. Tem lugares, irmãos, que só tem a congregação, uma igreja católica, malemar, uma Assembleia de Deus. Aí se tem uma batista, vai lá conhecer. O problema é que, né, eles tem meia hora de conversa para defender dízimo.
mas a primeira igreja batista não tem história de calvinismo igual agora. É errado de quem ofereceu as igrejas reformadas, aí, batistas reformadas, e as pessoas que são no seu extremo calvinista, mas fazer o quê? Agora, você julgar, a pessoa saiu, ele queria porta larga, por isso que está lá. Só que se essa pessoa vai para as drogas, vai para o mundo, some do mapa, some da igreja, some da internet, some, ou até muitas das vezes morre mesmo, ninguém nunca nem lembra, ninguém fala nada. Mas se essas pessoas se levantar com uma denominação, com um instituto que ajuda a pessoa segundo o evangelho, se essa pessoa escolher uma outra denominação para ela ir, e lá virar um pastor, lá virar sei lá o que com um cargo, aí essa pessoa é taxada de tudo quanto é nome. O que é isso? Fariseu, farisaísmo, seja lá como você quiser chamar. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Eu quero deixar o convite aqui para o dia 24/11 estar no Instituto Medita Fé ali em Londrina. Eu estarei ali com minha esposa, meu filhinho, se Deus quiser, né? A gente coloca Deus primeiramente na frente de tudo, porque Ele é o nosso caminho, nosso auxílio, independente do que planejamos, né? Deus é soberano, conhece tudo o nosso passado, o nosso presente. As pessoas que vivem no martírio dos eleitos não fazem ideia de quanto Deus é soberano, bondoso e nos deu a oportunidade de escolher nesta vida. Tanto é que posso até falar para vocês aqui só sobre o livro de Provérbios 12:28, fala que o caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. O caminho dos justos, não são dos eleitos justificados, mas aqueles que escolhem a justiça. E você que escolheu a justiça em sua vida, você estará seguro que não importa o que aconteça na sua vida, Jesus está contigo. Então, espero que se inscrevam nesse canal, deixa seu like, comente aí, e paz e graça verdadeira no coração de todos. Até o próximo vídeo.